E aí, gente, tudo bem? Começa agora mais um episódio do Atualize-se Podcast, o seu podcast de atualidades, onde você se informa de uma maneira leve e divertida, mas sempre com muito conteúdo. Estamos aqui, mais uma vez, eu, Aloysio Júnior, com o meu grande amigo Augusto Neto. Salve, salve, galera. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Atualize-se. Estamos aqui hoje para falar de um tema que pra gente é muito caro, né? Um tema que a gente fala todo ano em sala de aula, debate e tal, e que é a população brasileira. A gente vai hoje debater algumas questões, você viu aí na Thumb ou, enfim, no Spotify, sobre a questão do censo. Aí, pô, censo, nova cara da população. Os caras vão ficar falando aqueles conceitozinhos de escola, mas confia que Transição não é só isso. demográfica. A gente não vai falar só dessas coisas. Claro que a gente também vai esbarrar em alguns conceitos, mas vocês vão ver, eu brinco sempre com meus alunos, que quando a gente fala de população, a gente tem que ter um cuidado com os dados, né, com os números, porque a gente está falando de gente. Sim, né? sim. Afinal de contas, a gente, quando vai falar de questões sociais, culturais e tal, cara, nascer, qual a qualidade de vida que você tem e como você morre, Sim. talvez uma das coisas mais sociais e culturais que existem. Então, é um tema que a gente vai ter bastante coisa. Você está acostumado com aquela coisa muito, tipo, livrinho e tal, não sei o que, você vai ver que tem bastante assunto legal pra gente debater. Mas antes de entrar no assunto, o Tio Alu tem uns recadinhos Exatamente. dele. Então, pare o que você está fazendo agora nesse momento, já deixa o seu like nesse vídeo, curte, compartilha, manda para os seus amigos. No final do episódio, comenta se você gostou, não gostou. É muito importante para que a gente continue produzindo conteúdos como esse, que eu sei que vocês gostam tanto. Vê se você já é inscrito no nosso canal. Tem muita gente que assiste os nossos conteúdos que ainda não é inscrito. Então vai lá, você que está ouvindo agora pelo Spotify, pausa aí, vai lá no YouTube, vê se está inscrito no canal, que é muito importante. Lembrando que você encontra a gente em todas as redes sociais, é só colocar @atualize.se podcast. Você encontra a gente no YouTube, no Spotify, no Instagram, no TikTok. Em breve. Você sempre tem que falar disso. Em breve começaremos as nossas dancinhas do TikTok, vocês pedem tanto aí, a gente vai começar a fazer. E é isso, né? Eu fico com vergonha só de você falar isso. Enfim, se a gente está do lado de cá, vocês sabem que a gente tem convidados e a gente gostou dessa coisa de casa cheia, Exatamente. né? Então, na falta de dois convidados hoje. Então, vamos começar com as devidas apresentações aqui. Vamos lá. Nossa primeira convidada é formada em História pela UFRJ e mestre em História Social e da Cultura também pela UFRJ. É professora de ensino fundamental e médio há mais de 26 anos e, além disso, é autora do livro O Rio Corre para o Maracanã. O nosso segundo convidado é formado em Geografia e pós-graduado pela UERJ, como nós, pós-graduado em Inteligência de Negócios e mestre em Ciências. Já atuou em empresas como Furnas e IBGE, além de mais de uma década na Rede Globo, trabalhando com sistemas de informação e capacitação interna. Hoje gerencia novos negócios na Matza Education. Então, com vocês, Gisela Moura e Lucas Muratori. Obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. É muito legal assim, ter essa troca de debater temas que estão na sala de aula, mas que extrapolam a sala de aula, né? Que são temas importantes da gente refletir sobre quem somos, o que o censo está mostrando sobre o povo brasileiro, que projetos estão envolvidos nessa questão. Então, assim, fiquei muito feliz de ter sido convidada para estar aqui com vocês. Felizes estamos nós. É isso. E aí, Lucas? Oi, pessoal. Bom, obrigado pelo convite. É realmente um prazer estar aqui. Eu venho acompanhando o Atualize quando ele ainda era uma ideia. Participei um pouquinho da tomada de decisão para alguns episódios e hoje, como convidado, realmente é um prazer estar aqui ajudando vocês, construindo isso junto com vocês. Falar do tema de população brasileira, de fato, me traz muita felicidade, porque desde o início da minha carreira, ainda como geógrafo, trabalhando com sistemas de informação geográfica, eu utilizo, por exemplo, dados do censo, né? Então, trazer esse tema para a mesa, para a gente debater, entender quais são as dificuldades, desafios, como é que esses dados podem ajudar a gente a construir uma sociedade melhor, é de fato muito legal. Obrigado por estar aqui. Vamos junto construindo esse episódio. Cara, eu queria só comentar duas coisas a respeito do Lucas. Primeiro que te chamar de Lucas para mim é estranho pra caramba, por dois motivos, na verdade já desdobra os dois. Primeiro que Lucas é o nome do meu filho, né? Então, quando eu falo Lucas, eu não consigo não remeter ao meu filho. E o segundo, que esse cara na época da faculdade, a gente fez o R junto, ele tinha um penteado diferente, onde ele deixou um pedacinho do cabelo dele crescer e tinha aquele... Eu já fui jovem. Tipo um palácio da aquele seleção tererezinho argentina, né? aqui. E aí a gente chamava ele de cabelinho. E eu não consigo. Eu olho... Lucas. Eu travo. Eu já fui jovem, cara. O teu contato no meu WhatsApp é cabelinho, não é Lucas, você sabe? Muito bom. E eu não queria falar uma coisa sobre a Gisela, que é engraçadíssimo. Eu tava lendo um livro
do Simas, que foi um dos nossos convidados, né? Uhum. Sobre o Maracanã, quando a cidade era terreiro. E aí o Simas cita um livro, O Rio Corre por Maracanã, da Gisela Moura. Aí eu olhei assim, Conheço esse e nome. eu falei... Só que eu já li esse livro, O Rio Corre por Maracanã. Eu já li o livro da Já Gisela. tinha Só que eu lido. só que eu não era amigo da Gisela. Tipo, a gente é colega de trabalho há muito tempo, só que a gente não se encontrava nunca, né? A gente foi se encontrar agora em 2023 e dividir turmas. E aí um dia cheguei pra ela, não sei se você lembra disso, falei assim, Lembro. Gisela, esse livro... Aí acho que eu levei pra ela, falei, esse livro aqui é teu, cara? Eu li o teu livro, tinha uma dedicatória lá, que foi o Falcão que deu esse livro pra gente, tá? Lembra disso? E aí foi engraçadíssimo isso, porque eu li um livro e tava o seu nome citado, eu já tinha lido o seu livro também, que é um tema que eu gosto muito, né? Maracanã e tal. E a gente... Hoje você tá aqui, então um prazerzaço, assim, enorme você estar aqui. Obrigada, prazer incrível, meu, assim. assim, professores da minha filha, Luiz foi professor da minha É filha ano verdade, passado. verdade, da Bia. E ela ficou super feliz de saber, que legal, você vai lá estar no podcast. Falei, vou. Que bom. Que bom. Inclusive, ó, fica a ideia, Gisela e Simas falando de Maracanã, seria um baita episódio. Seria sacanagem, Bom, né? Seria bom. sacanagem. Enfim, Bom, vamos nessa. começar. Vamos lá. Já que a gente está aqui para falar sobre população, é claro que nós vamos falar bastante sobre o censo de 22, os dados saíram em 23. Inclusive, você ia vir aqui já no início do ano passado, né? Eu conferi Ele isso. era um dos Ele ia primeiros ser o convidados. episódio 9. Ele Ia ser, ali, no o iniciozinho. primeiro com convidado foi o 7, que foi com o Douglas Nogueira. Foi. Aí o 8 foi o Manuel falando de fascismo. E aí o 9 a Ia gente ser ia o falar Lucas. sobre o censo porque saiu. Eu lembro que eu abri o Word assim e falei, pô, hoje eu tirei a tarde Vamos pra poder escrever o fazer censo, o roteiro do censo. Aí quando eu fui abrir o site do IBGE, tinha assim, sei lá, um PDF de 3 páginas. Era muito... Que eles liberaram aos poucos. Sim, E a gente sim. falou pra ele, pô, cara, não dá pra fazer agora. Vamos esperar sair mais dados e tal. E aí que veio... o grupo do WhatsApp, que a gente sempre faz o grupo com os dos convidados, episódios. ele existe desde então. Então esse grupo virou meio que um brainstorm de várias coisas. O Lucas sempre fala lá, a gente fala. Aí sabe quando isso que tinha ele alguma falou, que coisa. ele participou de vários... Que ele Sim, sugeriu sim, foi coisas. isso. Pô, vocês podiam falar disso aqui. É, Virou um grupo de exatamente, amigos. Eu gosto de dar ideia. Virou Cara. um Vocês grupo, abrirem espaço para eu dar ideia. Virou o grupo. E aí, enfim, a gente vai falar bastante sobre o censo hoje, de 22, tratar os dados ali e tal, com mais minúcia, né? Mas é importante que a audiência entenda, e a ideia do Atualize é isso, é levar para a audiência talvez coisas que as pessoas não estejam pensando, né? Porque chega um dado lá, mas como é que isso foi tratado? De onde saiu esse dado? Qual foi a tecnologia usada para aquilo? E aí, como você é um cara que trabalhou com o IBGE, que trata esses dados, com SIG, né? Explica pra gente um pouquinho assim como funciona o censo, como é que é a coleta de dados, qual é a tecnologia empregada, as pessoas vão na casa de cada um, como é que acontece isso? Esse trabalho que talvez seja um dos mais difíceis que o Brasil faz, né? Legal, Luiz. Realmente o censo ele é uma pesquisa muito complexa. Ele existe já há muito tempo, ele existe antes dos nossos avós nascerem, desde 1880 e muito, lá o primeiro censo foi realizado talvez ainda para a construção da República do Brasil. Ele tem uma periodicidade que é decenal, acontece a cada 10 anos, através de uma pesquisa que são formulários. Esses formulários eles podem ser feitos antigamente manualmente e hoje, claro, digitalmente, através de sistemas como tablets, celulares, né, a gente consegue acelerar um pouquinho esse desafio logístico, que é um grande desafio, né? A realização do censo ela acontece em todo o território nacional e a gente está falando do Brasil, que é um país de proporções continentais. Naturalmente, o censo tem também como uma das suas qualidades alcançar as áreas mais distantes do Brasil. Então, ainda trata-se de um desafio logístico mesmo para os dias atuais, mesmo falando em tecnologias digitais. Além disso, a gente pode também falar sobre a complexidade dos formulários desse censo, como é que são a coleta desses dados, né? O censo ele tem 2 formulários básicos, 2 formulários onde a gente responde a essas pesquisas. Os recenseadores, que são as pessoas contratadas para ir lá na sua casa, para você responder, ela toca a sua campainha de fato, existe um recenseador que vai até você e você responde a uma série de perguntas. São 2 formulários, um que é o chamado de universo, é um formulário mais curto, com cerca de 25 perguntas, onde você dá informações gerais sobre as características da sua residência, as pessoas que moram ali, respostas como a sua educação, escolaridade, saúde. É um formulário curto, 25 questões. Mas existe também um formulário grande, complexo, com quase 80 questões. Esse formulário ele é chamado de amostra. E aqui a gente entra numa segunda complexidade da realização do censo. Deixa eu só falar uma curiosidade antes de você seguir. Claro, vontade. Quando o último censo foi lá em casa para fazer pesquisa, como é decenal, mas a gente teve esse atraso, né, de 2 anos e meio praticamente em relação à pesquisa,
Cara, eu tava 12, 13 anos sem responder um censo. O censo de 2010 eu ainda namorava com a minha mãe. E aí eu não me lembro de ter respondido. Acho que provavelmente foi ela que respondeu. E eu, sou geógrafo, nunca respondi um censo. Aí quando veio eu fiquei animado, caraca, eu vou responder o censo. Aí a menina foi fazer o sorteio lá no tablet sobre qual ia ser o formulário. E eu perguntei pra ela antes, eu falei, não tem como você me colocar como completo não? Que eu super queria fazer o completo. Ela, não, é sorteio e tal. Ela sorteou, deu o simples. Aí eu falei, que sacanagem. Aí levou 3 minutos. É bem rápido. Já que você contou a curiosidade, também tem uma curiosidade sobre o censo. Eu morava... O último censo de 2010, eu morava no Rio das Pedras, né? Que é uma comunidade aqui do Rio de Janeiro. Uma comunidade que agora voltou... O censo novo voltou a chamar de favela, né? Era aglomerado e subnormal, né? E voltaram para o nome favela. Que inclusive foi um pedido dos movimentos de comunidade, movimento negro e tal, que eu acho que é interessante. O nome favela é um nome histórico, né? E a história é a tua cara. É a tua área. Mas... uma curiosidade é que lá no Rio das Pedras o censo eu nunca respondi censo na minha vida. Não foi porque eu morava com a minha mãe, no caso do Augusto, mas porque não chegava lá. Não chegava. E é interessante, a gente vai falar um pouco sobre isso, né? Como que às vezes é um pouco subnotificado tudo isso, não se chega em certos lugares. E a gente tá falando de uma favela na cidade do Rio de Janeiro, próxima à Barra da Tijuca, e nunca foi na minha casa. Nunca respondi censo. Foi a primeira vez na minha vida que eu respondi censo. Foi essa vez agora. Eu fiquei pensando, essa questão do censo, que o censo, assim, ele mostra a cara do Brasil, mas ele também fala o que quer ser escondido, né? Tem o apagamento, né? E eu acho, assim, historicamente, depois eu posso falar um pouquinho sobre isso, o que foi mostrado e o que foi apagado. Então, essa retomada do termo favela é muito importante mesmo, né? Porque aglomerados subnormais. A gente quer termo mais preconceituoso. Gourmetizando o nome meio... Imagina o cara que mora no aglomerado subnormal. Que porra é essa de aglomerado subnormal? Mano. Gente, como é que eu, enquanto indivíduo, me enquadro nisso, né? É muito curioso. E aí, complementando, né, em relação a esses dois formulários, o formulário de amostra ele tem um desafio técnico em relação à complexidade estatística para a produção dessas amostras. O que é isso, né? A gente está falando de um país de proporções continentais, como eu mencionei, com mais de 5.500 municípios. Então, a definição de quantos formulários serão as amostras para o Augusto poder responder o completo ou não, é uma definição que leva a uma questão de complexidade técnica, de complexidade estatística para a definição desses números. E aí a gente fala sobre representatividade, que é o que a gente estava mencionando agora. Quais e quantos serão esses formulários de amostra em cada localidade? E aí, trazendo aqui uma curiosidade, ele leva principalmente em consideração o tamanho da população local e o número de recenseadores que estarão reagindo ou realizando aquele censo por ali. É isso. Você ia falar? Não, eu ia dizer que você falou que respondeu o censo esse ano na minha casa, eu tava na rua, respondi na rua. Eu tava passeando com o cachorro, aí o recenseador tava no... Porque é dividido assim, né? Eles vão por ruas ou por prédios, né? Isso. É uma divisão... Cara, a geografia daquilo ali é incrível, assim. Como que eles conseguem ir em todos os lugares. Porra, o cara foi em cada casa do Brasil, em cada domicílio do Brasil. Mesmo que tenha um apagamento, e a gente vai falar sobre isso, o censo do ano passado, do ano retrasado. Teve um número de moradias em que eles não foram até muito elevado, se você considerar os censos anteriores, mas eles conseguem ir em quase todos os domicílios do país, né? E o cara tava lá e ele ia no meu prédio, ficou indo no meu prédio 15 dias, assim, 2 semanas indo todo dia. E ele nunca me encontrava em casa, porque a gente, professor, tá sempre na rua, né? E aí, o dia que eu tava de tarde, aí ele falou assim, você mora nesse prédio aqui? Eu falei, mora. Ele falou, eu sou o recenseador. Aí eu sentei ele na rua e fiz um formulário sentado no chão da rua. Eu respondi o último na portaria do prédio também. O recenseador chegou, ficou na portaria, o síndico mandou mensagem. Pessoal, responderam o censo, se encaminharam à portaria. Mas eu te perguntar uma coisa dentro disso. Esses dados são coletados em todos os domicílios. E aí, só pra galera entender assim, eles vão pra onde e se faz o que com esses dados? Legal, essa pergunta é muito boa, Aloysio, porque é o seguinte, a coleta de dados ela tem uma característica de Big Data quando a gente fala de volume de dados no Brasil, especialmente pela quantidade de dados coletados, mas também pela dificuldade de tratamento desses dados. Existem softwares especiais que vão ser utilizados para tratar dados estatísticos de censo. No caso do censo brasileiro, se não me engano, o software utilizado é um software francês, que é o utilizado no censo, e que, inclusive, tem uma relação com o período em que o censo é realizado. O que eu quero dizer com isso? O censo ele é decenal, ele acontece a cada 10 anos, porque a gente está tentando reduzir, mitigar flutuações
que podem existir nos dados, que a gente chama de sazonalidade. Então, se ele fosse realizado em períodos menores, a gente teria uma maior ação da sazonalidade nesses dados. E aí ele acontece a cada 10 anos para que a gente possa reduzir essa sazonalidade. Além disso, ele é a cada 10 anos para que a gente possa investir para a realização desse censo. Ele tem um custo muito alto e aí a gente precisa planejar a execução dele e a cada 10 anos é um período que estimou-se adequado para que haja esse orçamento disponível. E também, e aí respondendo a sua pergunta sobre essas questões, por que é importante, por que a gente usa, por exemplo, um software francês? A cada 10 anos, outros países do mundo também realizam o censo. E aí isso permite que esses países troquem lições aprendidas, compartilhem conhecimento, metodologias, tecnologias. E aí o Brasil, por exemplo, se aproveita da tecnologia do software que é usado lá na França. Uma parada engraçada. Eu me amarro em ficar lendo comentários de postagens de futebol, assim, que eu fico rindo pra caramba, né? Achei que você ia falar dos nossos comentários. Não, também. Os nossos é meio tóxico, não, às vezes. eu pouco leio. Mas eu fico lendo de postagem de futebol, que tem muita coisa engraçada ali. Esses dias, alguém tava falando alguma coisa sobre a China e tal, numa postagem sobre futebol. Aí uma menina falou assim, a China é a maior população do mundo. Aí eu fui e coloquei, eu quase nunca comento, mas eu comentei embaixo, não, a Índia ultrapassou a China. Aí um cara comentou o meu comentário, falou assim, não ultrapassou ainda, isso é um dado projetado pela ONU, e porque a Índia não fez o censo ainda, e a China também não. Aí eu falei, é verdade. Aí eu penso, nem respondi o cara. Eu falei, é verdade, a China e a Índia não fizeram um censo. Aí eu fiquei pensando sobre isso. Falei, imagina como deve ser o censo da Índia. Porra, eleições, caralho. Eleições é uma parada. Esse ano a gente vai ter eleição na Índia. Sim. E assim, na China tem eleição, mas só o partido vai. Sim. Queira ou não, já são Sim. 90 milhões Sim. de filiados ao partido. Sim. Mas na Índia é o maior desafio que tem esse negócio. É a maior Você eleição vai do mundo. imagina a eleição municipal com Dura mais de um mês, a dura nossa mais de um mês a municipalidade. É bizarro. Aqui no Eles Brasil, fazem várias semanas diferentes, Sim, votação sim. numa região e outra região. Bizarro. Muito louco, né? Muita gente. É legal vocês mencionarem a questão política, porque aqui no Brasil, o censo tem um impacto direto na nossa política. Sim. Porque o tamanho da população brasileira é utilizado para o cálculo do quociente eleitoral, Sim. Exato. que define a quantidade de cadeiras nas câmaras de deputados. Então, é importante que a gente tenha um bom censo e essa estimativa aconteça para que a gente seja bem representado. E também, assim, eu fiquei pensando nisso, a coisa das verbas públicas, né? Quanto é que o governo federal tem que destinar a cada estado. Então é isso, o censo traz informações importantes tanto para a gestão pública quanto para empreendimentos particulares, assim, qual é a demanda da região, né? Como é que a iniciativa privada pode atuar nesses lugares a partir do quantitativo demográfico. Eu tenho mais uma pergunta sobre o censo dentro dessa. Deixa eu só fazer o gancho do que ela falou. Tem um exemplo clássico disso que você falou, que é o creche e hospital para idoso, né? Todo mundo, quando vai responder a importância do censo, fala isso, né? Diz, pô, como é que eu vou saber se eu vou destinar X valor, X bilhões, enfim, para creches que vão ser abertas em determinada área ou para atendimento a idosos e tal. Então, assim, fazendo um perfil da população. Exato. E por mais que você tenha pesquisas anuais, elas são tipo datafolha eleitoral, é amostragem. Então, é só decenalmente que você vai ter se esse você trabalha processo. com marketing, por exemplo, e está aqui ouvindo podcast, você sabe quanto custa caro realizar uma pesquisa. Né? Para você saber, por exemplo, faixa etária, escolaridade. Se você quiser esses dados localizados, é uma pesquisa que tem um custo muito elevado. E o censo ajuda a gente a ter uma visão panorâmica do Brasil. Boa, Não, foi bom que você puxou esse gancho, porque você falou de pesquisas anuais, amostras de domicílio. Eu ia falar isso. O IBGE, ele faz, nesse decênio aí de 10 anos entre um censo e outro, ele faz todos os anos amostras de domicílio. Então, ele vai trazendo outros dados também, além dos dados do censo. E uma pergunta, né? O sistema de informações geográficas é levado em consideração no censo, o SIG? Muito. O IBGE ele produz uma série de pesquisas. O censo é uma dessas pesquisas, talvez a maior do IBGE, mas anualmente o censo produz outras pesquisas, regularmente, como é o caso da PNAD, que é uma pesquisa nacional de amostra por domicílios, que é produzida anualmente. Existem outras, como por exemplo o IPCA, que é um índice medido e publicado pelo IBGE. E todos eles têm, por trás disso, um sistema de informação. Inclusive, convido vocês a acessar o Sidra, que é a base de dados divulgada no portal do IBGE, para que vocês tenham acesso a qualquer informação de pesquisa que tem por lá. E no sistema de informação geográfica, a gente pode falar especificamente da malha censitária. O que é o sistema de informação geográfica? Explica para a galera primeiro. Obrigado pela pergunta. Sinto muito prazer em responder. Estou aí por muitos anos com o sistema de informação geográfica. O que é isso? O sistema de informação geográfica nada mais é do que a consolidação dos dados geoespaciais para análise e tomada de decisão. De forma simples e resumida é isso. Esses dados eles podem ter diversos formatos.
formato mais comum de dados geográficos é o conhecido como shapefile. É um formato vetorial de dados, ou até quando a gente fala de imagens de satélite, a gente chama de raster, que é um formato de dados para análise geoespaciais em sistemas de tecnologia, que são os sistemas de informação geográfica. Para o censo, o sistema de informação geográfica utiliza como malha territorial, como definição de espaço daquele território, o que a gente chama de setor censitário, que é a menor unidade de análise do território no Brasil. Esse setor censitário, no Brasil, ele é disforme. Ele é relacionado, por exemplo, à área. Então, no Rio de Janeiro, que a gente tem muita montanha, a gente não tem, por exemplo, a gente falou dos aglomerados subnormais, caminhos, ruas, vias que sejam de acesso fácil. Então, esses setores censitários são desenhados de acordo com essas características morfológicas, tamanho da população, quantidade de recenseadores. Mas existem outros lugares, e aí eu gosto sempre de citar, quando a gente fala de geografia positivista, a gente fala de dados em geografia, os Estados Unidos. Eles lá, por exemplo, utilizam para o censo áreas uniformes, quadrados, perfeitos, onde você consegue analisar os dados em cima daquela malha. Então, é um desafio técnico também trabalhar os dados territoriais no Brasil em relação ao censo. Eu me lembro, atuando em 2010 com dados geográficos para o censo, a integração entre os dados de 2002 com os dados de 2010 era um grande desafio, porque a gente estava falando de malhas territoriais que não necessariamente se casavam. E quando a gente fala de Brasil, com mais de 5.500 municípios e a criação constante de novos municípios, a gente fala de uma mudança constante nesses dados, nesses vetores, que precisam ser redesenhados. E graças a Deus a gente tem aí hoje tecnologias, ferramentas e geógrafos aptos a atualizar esses materiais. Basicamente, o sistema de informações geográficas ele transforma os dados de uma coisa de exatas para uma coisa de humanas. Poderíamos dizer assim. Poderíamos dizer assim. Eu estava com o celular aqui na mão porque acabou que a gente falou da PNAD e a gente já vai matar uma pergunta lá do final. Você tá com mania de fazer isso. No último episódio fez isso também. A gente vai matar uma das perguntas da nossa caixinha lá no final, quebrando aqui o script. O Paulo enviou a pergunta assim: gostaria de entender a real vantagem de ter um censo e se o IBGE faz pesquisas anuais. Não seria melhor investir mais nessas pesquisas anuais, como é feito lá fora? Acho que você respondeu, né? Você falou que é para evitar sazonalidade, para poder bater com dados que são produzidos lá fora. Acho que a gente já deu a resposta aí ao Paulo. E tem coisas que mudam também muito rápido, né? Muda. Cada vez mais rápido, né? Cada vez mais rápido. Surge um município novo, surge um aglomerado subnormal novo, né? É isso. Então tem que ter pesquisa nova por conta disso, né? Também. É isso. Além dessas pesquisas do PNAD, do censo, por exemplo, existe a contagem de população, que ela ajuda justamente a reduzir essa sazonalidade entre os decênios, entre cada censo. E aí é uma curiosidade, né? A pesquisa de contagem de população do IBGE recente trazia uma estimativa de população para o Brasil, se não me engano, em torno de 215 milhões. E o que o censo mostrou para a gente é que, na verdade, essa população está um pouco menor do que o esperado. A gente está falando de 205, 203 milhões de brasileiros hoje no nosso país. Beleza. Cara, para não encerrar o assunto censo, claro, mas, enfim, para fazer esse apanhado inicial, uma coisa que chamou muita atenção, foi motivo até de pedido de demissão da presidente do IBGE, né? Foi a questão orçamentária em relação ao censo, né? Isso se desmembra em outras coisas. A gente tinha uma previsão orçamentária, salvo engano, perto de 3 bilhões de reais, que foi o que o IBGE, acho que 3 bilhões e 200, salvo engano, para fazer o censo, e foi feita a votação lá no Congresso, uma série de cortes e tal. Vocês não estão entendendo errado, de 3 bilhões e 200 mil, o primeiro orçamento aprovado foi de 70 milhões de reais. Então, assim, é uma fração mínima de menos de 10%, menos de 5%, na verdade, por cento do valor desejado. Então, eu queria te perguntar, a Gisela, claro, também vai poder entrar nessa resposta, sobre o tipo de prejuízo que você tem tendo esse tipo de corte de gasto, tipo, o que limita a pesquisa, você não ter esse investimento, e a que você atribui, vocês dois, na verdade, atribuem esses cortes todos? Gisela? Eu acho o seguinte, posso voltar um pouquinho? Claro, e falar assim da história dos censos? Maravilha. Claro. O primeiro censo no Brasil foi em 1872. Dom Pedro II ainda, Império Brasileiro. E aí a gente estava falando das tecnologias, né, que usa um software da França. Naquela época, ter um censo era sinal de que era um país civilizado, moderno. Então, fazia parte do projeto do governo de realizar um censo. E aí foram enviados, se não me engano, 3 milhões de questionários a serem preenchidos pelos chefes de família.
com poucas perguntas. Era cor, sexo, religião. E aí, religião, eu acho interessante dizer. Havia 2 opções, católico ou não. Né? Lembrando que era um país com escravos ainda, né? Exatamente. É isso. A outra Tinha questão 2 era opções, condição católico social, e incivilizado. condição social livre ou escravizado. Imigrante, havia uma preocupação grande de saber os imigrantes. E aí, um dado curioso também, assim... Eram identificados os imigrantes europeus. Alemães, portugueses, italianos... O resto, africanos, como uma coisa só, né? Não havia diferença entre eles. Mas, enfim, aí o censo querendo mostrar que era um país civilizado e o governo empenhado em realizar, né? Foi alvo de muitas críticas pelo dinheiro que teria sido gasto, demorou muitos anos para que fosse contabilizado. Mas aí era um movimento, talvez, um pouco na contramão do que aconteceu nesse atual censo, né? Nesse último censo, melhor dizendo. Em que questões políticas e econômicas levaram algumas pessoas a tentarem realmente inviabilizar a realização do censo, né? Uhum. Eu só antes de você falar, eu fiquei, confesso, como geógrafo e como cientista de humanas, professor e tal, durante o último período de governo, eu fiquei, em dado momento... torcendo para atrasar um pouquinho mais o censo, porque eu fiquei com um pouco de medo, porque a gente teve cortes no INPE, né, cortes em várias agências de monitoramento na área da saúde, então tinha aquela política de austeridade muito grande que eu falei, cara, se a gente fizer um censo agora, dentro dessa ótica de vamos gastar o mínimo possível, é problemático, e a gente voltando ao que a gente estava falando antes, né, pô, isso implica em políticas públicas de uma década, entendeu? Então, você ia falar, perdão. Perfeito. Não, Augusto, acho que o caminho é esse. Eu enxergo isso com 2 vieses, né? Existe esse olhar do corte orçamentário para atender a questão de saúde pública, urgência da saúde pública em relação à pandemia, austeridade fiscal, era um plano político de austeridade fiscal, mas é claro, existe esse outro viés notoriamente político, porque o então presidente tinha... uma característica de desqualificar qualquer instituto de pesquisa que trazia resultados desfavoráveis ao governo dele. Então, ele, como você mencionou, desqualificava pesquisas, por exemplo, do INPE, e o INPE é um dos nossos maiores fornecedores, por exemplo, de imagens de satélite para seja clima ou qualquer outro tipo de informação que o satélite, que a gente chama de sistema de sensoriamento remoto, pode trazer para a gente capturar essas informações. Então, a gente olha por esse viés do corte orçamentário e por esse viés político. O que é legal mencionar é que esse governo atual, agora recentemente, lançou um novo programa de reindustrialização do Brasil, tentando trazer um pouco menos de commodity para a mesa e mais tecnologia. E dentro desse programa existem alguns planos de qualificação profissional que baseiam-se na formação de profissionais em nível técnico e nível superior. E aí uma expectativa é de que isso seja também uma revalorização da pesquisa e da ciência no Brasil, tirando um pouquinho a gente daquele mundo mais anterior de vieses políticos para um mundo, de novo, de ciência e tecnologia, onde a gente, como geógrafo, gosta de estar. Tu não tá falando mal do agronegócio não, né? Sacanagem. Não, de forma alguma. O agro é pop. O agro é tech. Aproveitar Você é o cara que tem que falar. também, assim, trazendo umas curiosidades, né? Desde 1872 são realizados censos regularmente. A gente não teve censo em 1910 por questões políticas. Em 1930 também por questões políticas. Em 1910, enfim, era o governo do Hermes da Fonseca que enfrentava a revolta da Chibata, uma grande instabilidade política. E aí o Diretório-Geral de Estatística, que a gente pode dizer que seria o embrião do IBGE, ele perdeu a autonomia. Então não conseguiu realizar o censo. E nem em 1930 por conta da chamada Revolução de 30, né, que não foi uma revolução, que enfim, mas que aí não fez. Agora, teve um censo que era para acontecer e não aconteceu, e eu achei essa história muito curiosa, que foi Dom Pedro II, ele estava imbuído, né, da questão de criar, de modernizar o Brasil, mostrar que era um país civilizado. Então, ele publicou um decreto em 1850, determinando a realização de um censo. Mas esse decreto ele foi publicado pouco tempo depois, coisa assim de 2 semanas depois, da Lei Eusébio de Queiroz, que acabou com o tráfico negreiro, colocando em questão o problema da mão de obra escravizada que teria que ser substituída. E aí, muitos brasileiros pobres, né, não só brasileiros, mas africanos pobres, pretos e pardos principalmente, acreditavam que o censo era para identificar quantas pessoas pobres existiam no Brasil, para que elas pudessem ser reescravizadas
ou submetido a trabalhos forçados. Isso daí é o precursor das fake news. Exato. Então, eles chamam o decreto lá que determinava o recenseamento e o registro civil de lei do cativeiro. E isso gerou uma série de revoltas em Pernambuco, Piauí e Paraíba, principalmente, conhecido como Guerra dos Marimbondos ou Rufar das Abelhas. Porque, segundo um primeiro historiador que se debruçou no tema, os manifestantes uniam que nem insetos. E eles ameaçavam os oficiais, até os párocos. E aí o censo que deveria acontecer em 1852 foi suspenso. Dom Pedro teve que adiar por 20 anos a ideia de fazer um censo. E naquele momento, também acho interessante isso, o objetivo do censo era mostrar um Brasil afastado da escravidão, embora a escravidão não tivesse ainda sido abolida, um Brasil moderno, cientificista, civilizado, católico. Então, assim, o censo vai construindo também o que a gente quer representar do nosso país. Claro, né? Perfeito. Só para a gente poder começar a ir para esse campo, uma coisa que eu te perguntei e a gente acabou mudando o assunto no meio foi sobre o prejuízo que você tem na pesquisa de um corte enorme. Quantidade de questões, alcance territorial, o que é pior? O censo ele tem uma característica de custo muito elevado, né? A gente está falando de 210 milhões de brasileiros, 203 milhões de brasileiros que precisam ser recenseados, que precisam ser pesquisados. Esses cortes, eles impactam principalmente na contratação de quem vai realizar essa pesquisa, que são os recenseadores. Inclusive, uma característica, aproveitando o gancho da professora Gisela, em 1990 realizaria-se um censo que não foi realizado, foi adiado para 1991, justamente por uma questão de dificuldade orçamentária para a contratação de recenseadores. Então, quando a gente fala de um censo, o maior impacto na redução do orçamento, ele se dá pelo fato da necessidade de contratação e da logística para a realização desse censo. Eu nunca tinha feito esse paralelo, acabei de fazer. Pode ser uma bobagem, mas enfim, vou a pesquisar para ver. 1990 era um período também de Collor, austeridade, né, discurso liberal de corte de custos e tal, bem afim com o Paulo Guedes, que era o último ministro da Economia. Nunca tinha parado para pensar nisso. As prioridades, né? O que é prioritário para o governo considerando que o censo vai medir as demandas sociais também, né? Aquela história que a gente estava falando do hospital, da creche, das verbas. Se você não tem isso como prioridade, se, enfim, o indivíduo não está no centro das questões, você pode cortar verba para esse tipo de coisa, né? Que não é considerado importante. Exato. Falando em indivíduo, a gente teve um fato muito interessante sobre questão racial e étnica no censo, né? Tinha combinado você falar sobre isso? Não, exatamente. Pela... Na verdade, o censo de agora, ele foi... O censo de 2022, né, que os dados saíram em 2023, mostrou um crescimento da população parda no Brasil, né? População preta e parda. E isso claro que a gente entende isso muito, como as pessoas estarem se reconhecendo como pretas e pardas, né? Há um movimento nesse sentido. Muita gente que talvez mais velha, lá no censo de 91 ou no de 2000, disse, eu sou branco, hoje se reconheceu como pardo, né? Então, claro que isso aconteceu. A população preta e parda, ela tem um ritmo de crescimento maior do que a população branca, né? Porque a população branca com maior índice de renda e tal. Isso aconteceu, claro. Mas, assim, eu queria que você falasse pra gente um pouco, Gisela, direcionando para você a pergunta, sobre a nossa formação, assim, da nossa população, né, brasileira, a formação étnica, como que se deu, assim? O Brasil, ele sempre foi mais preto do que branco? Ou ele era mais branco e agora virou mais preto? Conta um pouco pra gente a história, assim, da nossa formação, por favor. O Brasil sempre foi muito mais indígena do que qualquer outra coisa, né? Ainda que esses povos originários, eles foram invisibilizados ao longo da história. Houve censos, inclusive, que retirou essa questão do índio. O índio era só aquele que vivia em reservas indígenas. Mas, assim, o primeiro censo de 1872, o Dom Pedro queria exatamente mostrar lá o percentual de pretos e pardos era muito maior do que de brancos, tá? Eu não me lembro agora dos dados, mas era muito superior. Mas a ideia era ajudar o censo a produzir, a levar adiante o projeto de embranquecimento
do Brasil, que foi o projeto que norteou toda a construção da nossa identidade nacional desde da independência. Em 1844, o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, o IHGB, ele instituiu um concurso, né, de monografias, cujo tema era Como se deve escrever a história do Brasil, né? O famoso concurso que aí foi conquistado por um naturalista, o Von Martius, que vem com a tese lá do Rio Caudaloso, que era formado pelas 3 raças, sendo que o português, o africano e o indígena. Essas 3 raças formariam o Brasil, sendo que a contribuição delas não seria no mesmo volume, né? O rio mais caudaloso, o português, o indígena, um afluente menorzinho, e o africano também. Que lá na frente, na década de 1930, vai desaguar na tese da democracia racial. Então, ainda que o Brasil seja desde sempre um país muito mais preto e pardo, isso foi apagado da nossa história, durante toda a nossa história. Então, assim, hoje, quando a maior parte da população brasileira se identifica como parda, o que isso significa? Aí eu acho que tem algumas questões que não são fechadas. O pardo pode ser, e acho que em grande parte, o autorreconhecimento, né, o orgulho das pessoas que hoje conseguem identificar a sua origem, a sua ancestralidade, não tem mais vergonha de dizer, mas também pode ser aquele que quer negar o racismo, colocando como pardo, ainda meio que surfando nessa coisa da democracia racial. O preto, entendeu? De pele clara, né? Exato. Que é bem mais aceito na ideia do colorismo. Exato. Se você é uma pessoa com a pele preta, mas o seu cabelo é liso e você tem traços mais finos, você mais bem aceito socialmente, né? Você é um preto de pele sabe que inclusive, só um gancho rápido, episódio número 7. A gente falou muito sobre isso. 7, Douglas Nogueira, Educação Decolonial e Antirracista. Tema super fundamental. Foi sensacional. Né? Perdão, Gisela. Não, aí eu ia dizer que, por exemplo, os censos o de 1872 trazia o termo pardo. O de 1880 já não era mais pardo, era branco, preto ou caboclo. E aí o indígena era o caboclo. Aí, em 1920, foram retirados os termos, a questão da cor do censo. Foi simplesmente, não tinha essa questão, porque segundo os próprios recenseadores, era muito difícil medir a veracidade da informação. Por essas questões que a gente está falando, assim, da pessoa não conseguir se identificar como preta por vergonha ou pela sua condição social, né? Não só pelos traços físicos, mas se você era uma pessoa que tinha uma vida, né, mais confortável, você não era preta, porque estava associado. E uma coisa que eu também achei muito, assim, emblemática é que se em 1900 e 1920 eles retiraram essa questão da cor, mas sob essa alegação, simplesmente no censo de 1970, durante a ditadura militar, a questão da cor foi retirada sem nenhuma explicação. Ou seja, era um momento em que o movimento negro, né, a Luiz me corrige, está ganhando muita força, inclusive assim, aqui no Rio de Janeiro, com black music e tudo mais, mas ao mesmo tempo, a ditadura militar reprimindo isso, porque não pode se falar que racismo era uma coisa importada dos Estados Unidos que não existia no Brasil. Então é muito emblemático o censo retirar a questão, o tema cor, sem nenhuma explicação. Isso só foi reintroduzido no censo de 1991, né? Quando aí o movimento negro, inclusive, fez uma campanha, né? Brasil, mostra a tua cor. Sim. E aí, esse orgulho, eu acho que de lá para cá, né? Porque o censo de 2022 é o que, desde 91, revela o crescimento do percentual de pardos em relação a brancos, né? Eu queria fazer um comentário sobre isso, que é sobre... Também, é claro que tem a coisa da negação, ele já... Como amigo e também no podcast ele já contou histórias, por exemplo, da família dele sobre isso, de pessoas que tentaram em algum momento falar, não, mas eu não sou preto e tal, numa de evitar o racismo, né? É uma autoproteção. Então, tudo certo dentro disso. Mas eu acho que cabe acrescentar também a questão da publicização do conhecimento sobre isso. Exato. Eu me lembro do Big Brother de 2023, onde tiveram várias pessoas que se descobriram negras ao longo do programa por conta do debate com as pessoas mais visivelmente negras. Não, mas eu acho que você é negra assim, mas pô, não, mas a minha mãe é branca, tá, mas não, mas você tem essa característica, mas não tem aquela, e pode ser assim. E a galera fez uma foto, tipo, com umas 10 pessoas mais ou menos,
numa cadeira, assim, sentadas lado a lado, tipo, do mais claro ao mais escuro. E, pô, foi uma foto que correu muito as redes sociais e muita gente entendeu ali que era negro. Isso também, o conhecimento... racial, exatamente. Né? Eu acho isso, cara, isso também fundamental. impacta na pesquisa. Nesse Big Brother aí só faltou o Fiuk se declarar negro, né? Não, foi o do Fiuk que tinha sido antes. Mas, assim, eu que estou em sala de aula, cara, há mais de 20 anos, eu percebo isso nos meus alunos e alunas, né? Aquilo que antes eles tentavam esconder, raspando a cabeça, alisando o cabelo, invisibilizando mesmo as características mais marcantes da sua cor, hoje é o contrário, né? É um orgulho. Então, eu acho que tem, sim, essa questão do orgulho, da afirmação, mas também, assim, a gente está longe ainda, sim, né? Tem uma questão, acho que interessante, que só para as pessoas entenderem que o dado é 45% da população brasileira se declara parda. Exato. Quase metade da Quase população. metade. São E 95 milhões de pessoas, entendeu? Se declarando pardas, né? E acho que interessante, antes de te cortando, a gente explicar a diferença de uma coisa para outra, Sim. né? Porque Augusto falou assim, negros Exato. e pretos e pardos. O IBGE chama de uma forma interessante isso, né? Quem são os negros? Preto e negro, a mesma coisa? Negro e pardo, como é que é isso? Pois é, para o IBGE, pretos e pardos são a mesma coisa. Isso, né? são negros. São negros. Então, se você não se identifica com branco ou... Asiático, indígena. amarelo, né? Asiático. Ele chama de amarelo, Você é pardo, né? E isso abre realmente uma série de questões, assim. Sim. Porque no fundo, eu não sei aqui, mas eu acredito que aqui todos nós, levando a questão dos nossos antepassados, somos pardos. Mas, assim, óbvio que eu me reconheço como uma mulher branca, porque eu desfruto de todos os privilégios que uma mulher branca tem. Mas eu certamente tenho nos meus antepassados, né, origens africanas e indígenas mesmo. Meu avô era potiguar, era do Natal. Mas eu sou uma mulher branca inquestionavelmente. Sim. Isso mostra como é que essa categoria ela é muito fluida, né? E também é uma questão que a gente pode pensar, mas por que, então, continua se perguntando a sua cor, né, no censo? Porque é importante para você ter comparações, né, com até para a gente conseguir ter essa conversa que hoje vem de uma mudança. Não, isso é ligado à renda, à classe social, a tudo isso. A cor está muito embranhada nesses aspectos todos, né? E tem que ser autodeclaração mesmo, né? Sim, e existem questões técnicas também. Por exemplo, na área da saúde. Existem determinadas questões que incidem mais sobre determinado perfil genético da população. E aí você tem que fazer política pública para aquilo. Voltando ao assunto que a gente falou lá, né? O dado, ele tá ali como uma coisa meio matemática, mas a gente vai decupando aquele dado para uma coisa que impacta diretamente na vida da pessoa. Então, compreender como a população independente do qual é o propósito, de repente vai haver uma produção de conhecimento científico daquilo daqui a 30 anos que vai precisar de uma série histórica para fazer uma comparação, enfim. Uma coisa muito legal em relação a esse tema é que, além das pesquisas do censo, outras pesquisas são realizadas como o PNAD recorrentemente. E essas pesquisas já mostram para a gente que o nível de escolaridade da população parda e negra vem aumentando constantemente no Brasil. E uma curiosidade é que, desde 2016, e agora esse censo comprovou isso novamente, a população negra e parda já é maioria nas universidades públicas do Brasil. O que mostra pra gente uma vitória da política de cotas, por exemplo. A gente, como UERJiano, tem um orgulho de fazer parte da primeira universidade do Brasil a adotar a política de cotas e mostrando o resultado disso na prática com o crescimento da escolaridade nessas categorias de população. Uma questão que eu sempre falo em sala, a gente falando de sala de aula, eu pergunto para eles assim, quem aqui se reconhece como preto e pardo e branco? E há uma dificuldade muito grande no Brasil de reconhecimento étnico. E acho, voltando à questão da história, porque nós somos uma população absolutamente miscigenada e você tem muitas características que são complexas. Tem pessoas que têm dificuldades em autorreconhecimento. Sou branco ou pardo? Sou pardo ou preto? Né? E eu digo para eles que no Brasil é muito difícil você reconhecer isso. Você vai olhar, por exemplo, para a Índia, você consegue reconhecer claramente pelos traços físicos. E etnia no Brasil não está ligada só. Se a gente pensar, o que é etnia? Etnia é tudo aquilo que está associado, é todo aquele grupo populacional que tem características físicas e ou culturais em comum. Isso é uma etnia, né? Só que
No caso brasileiro, considerar a cultura como fator étnico é complexo demais. Porque você vai ter dentro, por exemplo, do candomblé, pessoas brancas. Aquele velho exemplo que a gente sempre dá, né? Exatamente. O cristão negro e o branco do candomblé. O exemplo tá aqui, né? E é complexo dizer isso. Ah, mas então, pela cultura, a gente não consegue reconhecer como o IBGE faz. Cor de pele. É a cor da pele que identifica. Porque você falou, eu sou uma mulher branca que faz parte dos eu sou dentro dos privilégios todos. É claro que a cor da pele é fundamental, porque você pode ser uma mulher branca e ser candomblessista e ser de Iemanjá e gostar de samba, mas isso não faz com que você sofra racismo. Porque a cor da pele é o fator fundamental. E por isso o IBGE faz a questão de perguntar a cor da pele, porque você consegue reconhecer as políticas públicas, mas também conhecer a cara da população brasileira, que é o nome do nosso episódio. Exato. E é interessante, porque lembrando assim, que lá atrás, quando foi feito o primeiro censo, o objetivo era, através dos dados coletados, estimular a imigração europeia para embranquecer esse país, para que a gente chegasse hoje e fôssemos um país de maioria da população branca. E não, sim, né? sim. Deu errado, felizmente. As pessoas não sabem disso, Gisela, mas até a década de 90, a gente tinha hospitais públicos aqui no Brasil que esterilizavam mulheres pretas, né? E a gente está falando de década de 90, todos nós aqui já éramos nascidos, né? É aqui. Eu tô falando disso oficialmente, tem estudos sobre isso. É claro que isso deve acontecer ainda hoje, a gente não sabe, porque não é publicizado. Mas teve esterilização de mulher preta, não faziam anestesia para mulher... São mais resistentes à dor. São mais resistentes à dor, exatamente. Então, o Brasil não fez por políticas de embranquecimento lá atrás somente. Faz agora, entendeu? O que é feito nas favelas é uma política de embranquecimento, entendeu? Quem tiver curiosidade, acho que vale pesquisar pelas políticas eugenistas, né? Que eram essas políticas de embranquecimento e que tem muito relação com o tema quando a gente fala de migração. A construção da população brasileira se dá também através de trazer migrantes, por exemplo, europeus, como os italianos, migrantes asiáticos, como os japoneses, para a construção da nossa mão de obra, substituição da mão de obra escrava. E aí a gente fala, por exemplo, da construção dessa população no Sudeste, no Sul, que o censo mostra para a gente hoje, através do mapa, uma segregação clara de maioria branca no Sul e Sudeste e maioria negra no Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Eu quero muito ir por aí para a gente seguir um outro assunto já, mas eu queria só comentar duas coisas. Uma, na ordem, primeiro sobre a dificuldade de classificação, digamos assim, étnica. É uma coisa brasileira, por conta da miscigenação, sem dúvida, mas lá fora também existe em outros temas. E aí tem uma história muito legal de uma... Quer dizer, não é interessante, né? Você fala muito legal, às vezes não é uma coisa legal. Empolgadão. Enfim. É uma coisa interessante de uma aluna minha, uma vez conversando, e ela era assim, nenhum de nós faria mais ou menos um perfil parecido. Ela era, tipo, talvez com a cor de pele da parte interna no meu braço, assim, muito clara, cabelo louro quase branco, assim, e olho muito claro. Tipo, muito ascendência europeia. E aí ela falou que ela fez um intercâmbio nos Estados Unidos, na Califórnia, e ela foi para casa de uma família lá na Califórnia, e eram sempre duplas, principalmente quando é mulher. As pessoas costumam colocar em duplas para evitar problemas de abuso e tal. Enfim, e aí era ela e uma menina mexicana. E aí elas foram residir na casa de uma família californiana. E aí ela e a menina mexicana fizeram uma certa amizade num tempo e tal, e uma vez conversando lá no quarto, essa menina lourinha falou, não, porque nós que somos latinas... E aí a menina mexicana falou, você tá zoando? Como assim você é latina? Eu falei, não, eu sou latina. Eu vim da América Latina, o Brasil é um país latino. E elas entraram numa discussão de se ela era latina ou não. E aí ela perguntou, e aí, professor, eu sou latina? Eu falei, olha, vamos lá. Latina é uma expressão que vem muito da questão da língua, é um troncamento linguístico que vem do latim. Então, se você for muito rigorosa só na questão da língua, até o italiano é latino, né? Beleza. Mas quando você vai olhar nos Estados Unidos, o que significa o termo latino, muitas vezes tem uma ligação muito mais com o preconceito que a pessoa vive, com até a questão xenofóbica, inclusive de cor de pele, de perfil físico, mas principalmente de origem, né? Externa dos Estados Unidos. E eu falei para ela, por exemplo, uma coisa curiosa que o pessoal usa. Para latinos, de forma geral, mas tirando determinadas classificações, determinadas populações, como por exemplo a brasileira, eles usam hispânico. Eles usam Hispanic lá nos Estados Unidos. E é engraçado, porque é Hispanic porque tem origem hispânica, mas os espanhóis entram no censo deles como European. Então, assim,
não é a cor da pele Não nem é a a origem cor da geográfica. pele, exato. É uma construção social. Mas isso é uma coisa que eu queria No censo colocar. americano, uma curiosidade, eles têm um campo aberto, inclusive, para responder sobre qual é a forma como a pessoa se autodeclara. E se você pesquisar, existem mais de 70 tipos de autodeclaração, né? Como, por exemplo, o brasileiro que não se reconhece como latino e se diz brasileiro, ou o italiano que não vai se dizer europeu, vai se dizer latino. E aí lá eles têm essa gama tão grande de tipos, categorias de raça e gênero que eles podem preencher por ser um campo aberto. E a outra coisa Uma que eu ia bagunça falar... do caralho, né? Exato. Mas E o nosso censo mas também é já foi assim. importante, né? Não, Porque- sim, o nosso censo também já foi bagunçado assim, Já né? foi mais bagunçado. Mas ao mesmo tempo, ele tinha a pesquisa mais objetiva, né? Com múltipla escolha, digamos, modelo Enem, né? E tinha a modelo discursivo, para poder você, ao mesmo tempo, permitir a autodeterminação no sentido de visibilizar determinados grupos, por exemplo, um branco como eu, que não quer se identificar como branco, mas sim como judeu, por exemplo. Enfim, tinha esse campo, mas ao mesmo tempo, para fins de saúde pública, de observação de mudança física mesmo da população, miscigenação, você tinha também a objetivando. Mas a galera botava moreninho. Marrom exato. bombom. Não, mais de Exato. 100. 6,5. Sou 6,5. Sim, Seis, é. o que é 6,5? 6,5. É o tempo começando a escurecer. Porra, tá de sacanagem. Não, Esse o brasileiro do tem que ser discursivo, estudado. Esse risco. A galera ficava zoando. O brasileiro tem que ser estudado. Bombonzinho. É. Não tem como. O brasileiro tem que ser Que estudado. nem quando na Por isso eleição o IBGE tirou, tinha que preencher, não sei se vocês lembram, né? Na eleição era também por papel, né? Muitos anos atrás podia preencher. Eu acho que o prefeito do Rio, quem ganhou uma vez, foi um animal do zoológico, né? Ah, é verdade, é verdade. É, macaco Tião. Macaco Tião, Macaco tem até Tião, estátua a história do clássica do Macaco Macaco Tião. É. Essa questão da determinação étnica, enfim, traz essa coisa muito curiosa. E a outra coisa que eu ia falar é o seguinte, a gente falou de política pública, você falou de esterilização de mulheres negras e tal, eu lembrei da minha mulher. A minha mulher, ela é enfermeira, agora está se embrenhando para se especializar na parte de obstetrícia, e a monografia dela foi sobre o PHPN, que é o Programa de Humanização do Parto e Nascimento. E aí é uma política pública que foi feita para reduzir o cesarismo, para combater as violências obstétricas e tal. E ela, quando fez a monografia, ela precisava transcrever entrevistas. E é um trabalho braçal que, precisava ficar ouvindo e tal, que, claro, quem fez fui eu. Ela estava estudando, falou, ouve isso aqui, vai digitando aí para mim. Eu fiquei fazendo muito isso, então meio que estudei ali junto. E um dado que uma das professoras que ela entrevistou falou é como que os índices de violência obstétrica incidem mais sobre as mulheres negras devido à questão social, né? Porque elas estão mais dependentes de determinada condição de técnica, né, de saúde para o nascimento, e muitas vezes tendo menos profissionais mais atualizados e tal ali em disposição delas, elas acabam sendo mais vulneráveis para violências obstétricas. Então, como que compreender o perfil da população ajuda a entender até a vulnerabilização de determinados grupos numa coisa tão fundamental como o parto, né? Então, tem muito campo. Dá pra gente viajar com isso. Legal, o censo é foda nesse sentido. Né? Cara, vamos seguir o campo que a gente falou? Seguimos. Eu queria falar um pouquinho sobre questão histórica, mas ao mesmo tempo regional, que é cara para nós três geógrafos, né? Na questão do território brasileiro. Você falou um pouquinho sobre questão étnica em determinada região e tal. Se você quiser aprofundar isso, tudo bem. Mas eu queria perguntar sobre a questão de ocupação. E a gente teve a região centro-oeste do Brasil como a região que mais cresceu no último censo. Ela continua sendo a menor no sentido demográfico, quase pegou o norte ali, quase ultrapassou, mas foi a que mais cresceu. A gente teve, por exemplo, uma surpresa para muitas pessoas, que foi Brasília assumindo a terceira colocação de cidades, né, de maiores metrópoles brasileiras e tal. A gente teve, por exemplo, Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, com 14% de crescimento entre um censo e outro. Surreal isso. Para a população normal é você imaginar 2. Brasília já tem a maior favela do Brasil, né? Exatamente. Um aglomerado subindo Essa rolando. é Índia, não? É a Sol Nascente. Sol Nascente, isso aí, Sol Nascente. Aí, gente. com esse crescimento todo, a gente pode também aprofundar essa questão de problemas urbanos e tal, mas eu queria entender. Na verdade, eu já tenho as minhas pistas, mas eu queria que a nossa audiência entendesse. Mais para Gisela, mas vocês podem se misturar aí. Por que o Centro-Oeste era esse vazio? Qual é a construção histórica ali do avanço da nossa população? E um pouco mais para o Lucas, o que está acontecendo hoje para reverter esse quadro? Legal. Tá, então vou começar. Bom, assim, a ocupação, né, a colonização brasileira, ela foi uma colonização litorânea porque estava dentro de um modelo
imposto por Portugal, né, de uma colônia de exploração. Então, o que interessava era o que saía daqui. Então, as primeiras cidades fundadas no século XVI são todas cidades litorâneas, porque é isso. Aí, a partir do finalzinho do século XVII, século XVIII, com o movimento sertanista, né, chamados bandeirantes, começam a se aventurar em busca de riqueza pelo interior. É nesse momento que começa a ocupação da região centro-oeste com a descoberta de ouro, né, em Goiás. Isso já século XVIII. Mas o ouro no Brasil, ainda que tenha gerado muito ouro, ele se esgotou relativamente rápido. Então, no final do século XVIII, a região já estava meio abandonada. Aí foi a partir do Vargas, né, a Marcha para o Oeste, na década de 1930, que você tem alguns projetos políticos de ocupação da região centro-oeste, com criação de colônias agrícolas, abertura de rodovias, de ferrovias. Mas, efetivamente, a gente tem que relacionar ao Juscelino Kubitschek, né, 1960, quando a capital é transferida para Brasília, uma cidade que é completamente projetada, uma cidade moderna, primeira cidade tombada como patrimônio histórico da humanidade, por ter sido a primeira capital projetada e que foi inaugurada em 1960. Então, aí, num projeto de integração nacional, né, de ligar as regiões brasileiras. Agora, o boom mesmo da expansão do Centro-Oeste é com a ditadura civil-militar na década de 70. Milagre econômico, né? Primeiro PND, Plano Nacional de Desenvolvimento, do Médici, e o segundo PND do Geisel, segundo Plano Nacional de Desenvolvimento. Aí você tem projetos ali para acabar com o cerrado, né? E criar gado e soja, né? Zero preocupações ambientais, né? Sim. Agora o agro se torna pop mesmo na década de 90, né? Sim. Aí é o boom, né? A gente pode também mencionar as características naturais de paisagem, né? Até fazer uma menção ao Aziz Absaber, que é um geógrafo que fala sobre as paisagens do Brasil. O Centro-Oeste tem ali uma grande área, né? A gente tem sempre que lembrar, o Brasil é muito grande. E a área, quando a gente fala do Pantanal, tem uma região lá que é o Pantanal, tem a região que é o Cerrado, tem a região de floresta, a nossa Mata Atlântica, tem a região da floresta amazônica. São áreas enormes, muito grandes. Então, alcançar esses rincões, esses lugares distantes do litoral, como a professora Gisela mencionou, já era em si um grande desafio. Além disso, a gente tem que falar sobre como transitar até lá. Sair do litoral no Brasil e alcançar o interior do país significa vencer montanhas muito altas, né, que são as nossas cadeias de montanha que cercam aqui, principalmente o litoral do Sudeste. E por onde a gente começou a nossa colonização no Brasil, vindo, claro, da Bahia para o Sudeste. E, além disso, a gente fala mais recentemente, nos nossos planos de industrialização, que olhavam para essa industrialização nessas cidades já consolidadas e que tinham dentro delas canais de circulação, fossem construídos pelo homem, como as rodovias, fossem naturais como os rios, já prontos para isso. A gente não tem no Brasil grandes rios navegáveis que saem do nosso litoral ocupado inicialmente e que alcançam, por exemplo, o Centro-Oeste. Isso dificultava o acesso e a urbanização dessas regiões. E aí, naturalmente, define-se em políticas públicas para que a gente alcance esses novos locais. E o Brasil hoje, um dos maiores produtores, talvez o maior produtor de commodities como a soja, começa a avançar nessa fronteira agrícola em direção a esse Centro-Oeste anteriormente desocupado. Também como produção de gado, né? O Brasil hoje é um dos maiores produtores de gado. Curiosidade, a nossa curva de produção de gado está crescendo muito, talvez tenhamos picanha mais barata chegando no mercado em breve, que privilegiou o rodoviarismo. Né? E esse rodoviarismo, em uma morfologia, uma paisagem de difícil acesso, num país onde o investimento em infraestrutura talvez não conseguisse alcançar essas distâncias, dificultou a ocupação dessas localidades. Brasília, naturalmente, ajudou muito a gente a chegar mais próximo do interior, e as cidades no entorno de Brasília vêm crescendo muito, as capitais crescem muito, mas também uma outra curiosidade é que chegar a essas capitais a partir, por exemplo, do Rio de Janeiro não é tão simples. Se você não for de carro, você não encontra voos diretos para Cuiabá e Campo Grande, por exemplo. Você consegue ir diretamente a Brasília, consegue ir diretamente a Goiânia, mas em relação ao Centro-Oeste, por exemplo, você não consegue um voo direto para Cuiabá e para Campo Grande, por exemplo. Interessante falar disso, que eu estive agora recentemente na Bahia e aí eu fiz dois amigos lá. Conhecemos, né, casais, um era do Mato Grosso do Sul,
de Campo Grande e o outro era de Goiás. Na verdade, foram 3 pessoas do Centro-Oeste que eu conheci. E tinha um cara também dois de Goiás, só que um era de uma cidade pequena, que eu não lembro agora o nome, e o outro era de Goiânia. E esse de Campo Grande. E os 3 falaram que não tinha voos pro Rio de Janeiro, direto. Não tinha pro Rio e não tinha pra Bahia também. Eles foram pra Salvador, eles foram pra Brasília. E um fez Brasília, São Paulo, Bahia. Os outros 2 fizeram Campo Grande, Brasília e Salvador. Tipo, surreal. Mas também vale mencionar, a gente tem aqui uma grande indústria de aviação, a Embraer, representando o Brasil em tecnologia de ponta, que naturalmente deveria ser melhor aproveitada para ajudar a gente nessa construção e alcance das nossas cidades. O governo atual, em contrapartida, parece que vai investir em ferrovias, né? Foi lançado recentemente um novo plano ferroviário para o Brasil, com a expectativa de que se construam novas conexões para alcançar o interior do país. Tu acredita nessa porra mesmo? Eu sempre acredito. Trem-bala Rio-São Paulo vai chegar. E essa história aí, diz ela que é mais antiga que a gente, essa pois história aí, Zé. Isso rola, é muito tempo, cara. Trem-bala Rio-São Paulo. A gente bota tudo na conta do Juscelino, né, que optou lá atrás pelo rodoviarismo, mas a verdade é que nenhum governo depois dele, De lá rompeu pra cá, com esse modelo, porque é um modelo muito mais rentável para a indústria automobilística e todos os... Então, assim, falta vontade política. Tomara que a gente esteja Eu queria pescar do que o enganado. Lucas falou, 3 coisinhas. Uma que você mencionou, mas só traduzindo um pouco mais para quem não é da área. O que ele falou de rios que têm dificuldade de alcance do litoral para lá, é porque se você for olhar o relevo brasileiro, ele é mais alto na região mais interior, normalmente, né? Você tem ali a área do Planalto Central, os outros planaltos menores. As áreas de planície, na real, mais amplas no Brasil são o Pantanal, que é no Centro-Oeste, que é exceção nesse caso, a Amazônia, então muitos rios correndo para a Amazônia, e o litoral. Então é muito mais comum, obviamente, por lei da gravidade, né, o rio correr para a área mais baixa. Então o Centro-Oeste ainda tem mais saída do que chegada nesse sentido. Então, beleza, isso traduzido. A segunda coisa, você falou de tamanhos. O Mato Grosso do Sul é do tamanho da Alemanha. A Bahia é do tamanho da França. Tipo, o Brasil é surreal em termos de tamanho. É só a gente ver o município de Ananindeua, no Pará, o tamanho que ele é. Que é o maior, né? O nosso mapa, quando você pinta ele por municípios, Ananindeua parece um estado de tão grande que é. Não, o Pará é bizarro. O Pará é 31 vezes maior do que o Rio de Janeiro, do que o estado do Rio de Janeiro. isso. Muito doido. Enfim. E a outra coisa que eu ia falar, o Pará é o segundo maior, né, o maior estado do lado, que é o Amazonas, as pessoas sempre retém muito a Amazônia ao Amazonas. E isso é um erro, né? Não somente porque Roraima, Amapá, Acre, Pará, você tem na própria região norte, até um pouquinho no Nordeste com o Maranhão, um pouco de Amazônia ali para fora também, no caso do Pará bastante, né? Mas também porque quando a gente fala de Centro-Oeste, de problemas ambientais no Centro-Oeste, a gente já está falando de desmatamento da Amazônia. Praticamente os 70% acima do Mato Grosso, sem ser o Mato Grosso do Sul, era a Amazônia originalmente. Já pode até tirar, porque praticamente não tem mais de tanto desmatamento, mas ali... É a área da Amazônia Legal, né? Que ela Isso. se define diferente da Amazônia, o estado do Amazonas, a Amazônia Legal, ela se define a partir também dessas regiões de floresta que avançam além do estado do Amazonas e alcançam o Centro-Oeste. Entra no Maranhão, né? Entra no Mato Grosso. Uma questão interessante, voltando ao Centro-Oeste, é que não só a população cresceu, como a riqueza também cresceu. O censo traz esses dados de riqueza. Você vai conversar, e voltando a esses casais que eu conheci, você conversa com as pessoas, você vê o quão bem-sucedidos são essas pessoas. A gente estava num lugar caro, de Morro de São Paulo e tal, a gente começa a conversar com a galera e tal, e você percebe que existe uma classe média fortíssima nessas regiões. A gente foi conversando, um desses caras, né, que a gente até trocou o telefone, e ele falou assim, cara, a gente começou a conversar sobre o valor de imóveis em Campo Grande, Rio de Janeiro, fizemos comparações. Cara, não é muito diferente assim o valor que ele tá pagando no aluguel lá na casa dele do que uma pessoa paga aqui na Barra da Tijuca, entendeu? É surreal. Como que a renda também cresceu nesses lugares, né? O crescimento de renda junto com o crescimento populacional, e a gente já mencionou, meio que sem querer, sem conectar, o problema urbano da desigualdade, né? E ao mesmo tempo a especulação imobiliária. Exatamente. E a concentração de renda, né? Porque 0,01% dos mais ricos do Mato Grosso do Sul, estava lendo a Cidade ontem, uma pesquisa da FGV, a riqueza deles aumentou 131% em 4 anos. Cara, é surreal, 131%. Então, assim, é o poder da soja, do boi, do sertanejo, né? Porque essas atividades
por exemplo, o agronegócio, ele movimenta o setor de serviços, né? Então, você tem demanda de condomínios, de escolas de elite, Sim. de hospitais. Então, por exemplo, a minha médica dermatologista, que eu adorava, foi para Goiás, fez um concurso, cara, certamente... Tá rolando esse movimento, É. né? Tá rolando esse movimento de interiorização que remete um pouco lá do Ao início, você falou do Vargas, né? O projeto exatamente, Vargas, de de uma ocupação. galera indo para lá. Não é, o crescimento da população não está necessariamente associado ao aumento da natalidade. Sim. E sim é uma migração interna, interna, né? então, Tipo, a galera movimento indo migratório. pro centro-oeste. O né? apelido de Brasília é um dos apelidos, é claro, é Uma a merda. Um dos apelidos, ou hater, ele já foi a Brasília, Ai, odiou. eu Odeio adoro. o Brasília. E aí Tu o gosta de Brasília? Eu adoro Odeio Brasília. Odeio o Brasília. Eu O nunca café fui. me sacaneia muito, porque diz que eu sou desenvolvimentista. Tá de Não sou brincadeira, desenvolvimentista, Brasília. gente. Eu gosto do Mas eu aeroporto gosto de de Brasília, Brasília. que tem Dunkin' Donuts pra você comer. Mas qual é o apelido de Brasília? Um dos apelidos de Brasília é a cidade sem sotaque. Porque você exato. tem. Eu já tive alunos, por exemplo, de Brasília, já conversei com pessoas de Brasília. É muito curioso, porque a pessoa vai, mete um mineirês ali no meio, do nada um paulistano, verdade. aí vem uma coisinha meio nordestina no meio, porque é uma cidade feita na É. migração, né? Na conjunção de pessoas Sim, para lá. E eu ia comentar alguma outra coisa, mas eu Antes dela, esqueci, eu então interrompi pode ela, seguir. ela tá Não, falando. mas estava falando... Pro centro-oeste, tu falou dos ricos do centro-oeste. Dos Não, ricos pois do Mato Grosso. desse enriquecimento, É, né? sim. Aí do agronegócio, tudo. Agora, sim, não sei se cabe, mas a gente está falando dessa expansão para o centro-oeste e a gente já falou bastante de apagamento, de invisibilidade. Eu acho que cabe tocar na questão indígena, né? Porque Claro. quando a gente comentou que aquela região era uma região despovoada, vírgula, né? Não é Era uma despovoada, né? região ocupada por povos Sim. originários ou povos indígenas e que desde a década, enfim, historicamente desde sempre, mas que com a ditadura civil e militar teve um processo muito grande de ou você incorpora esses indígenas à sociedade brasileira ou acaba com eles, porque não fazem sentido nesse caminho rumo ao progresso. E a população negra também, né? Se você pegar Mato Grosso do Sul, se eu não estou enganado, é o segundo estado com mais comunidades quilombolas do Brasil. Tipo, é surreal de pensar nisso, né? É. Porque era essa galera que era perseguida no litoral e fugia pra lá. Então, os bandeirantes, eles entraram muito ali, não só pelo ouro, mas pra capturar indígena, Exato, capturar negros. Eram os paulistas que iam se embreando ali pelo Mato Grosso do Sul, aí começaram a conquistar Goiás e Mato Grosso e tal. Então, você tem muitas comunidades quilombolas no Mato Grosso do Sul. Não é, a gente pensa muito nisso, pensa, a população, o Michel Teló, que é de Mato Grosso do Sul, que é um cara louro, que são sulistas que subiram na década de 60, mas a população negra e indígena também tá ali, e a gente às vezes esquece um pouco Só disso, uma né? parte Esquece rápida. disso. Muito obrigado, cara, porque eu tava irritado comigo mesmo. Você tá falando, eu tava olhando. Falei, porra, porque eu esqueci o que eu ia falar e era uma coisa que eu achava muito legal, mas eu lembrei. Você falou do Michel Teló, eu lembrei porque. Mas você ia falar, Sertanejo. perdão. Não, Vai falar... Eu ia falar justamente disso, então. Eu vi uma vez um artigo, depois eu posso recuperar e mostrar para vocês. Eu achei muito interessante a partir de uma questão de vestibular que eu vi, que era da música caipira à música sertaneja. Aí falava sobre a questão justamente das mudanças culturais que a gente percebeu junto. Aí eu viajei um pouco além, né, do que a questão trazia, vi o artigo mostrava isso bem. Como que houve uma mudança com a população que fez o êxodo rural e que, ao mesmo tempo, foi transformando a cultura sertaneja na medida que fez esse êxodo rural. E esse movimento que a gente está falando agora é um plot twist dessa história. Como assim? Antigamente, você tinha música caipira, ou muito no interior hoje, música caipira. Moda de viola. Pô, você não precisava cantar. Enfim, antigamente você tinha música caipira, aquela moda de viola, aquela coisa tipo bem analógica, sem muita tecnologia envolvida, os temas, a linguagem muito carregada, com sotaque, os temas muito ligados o riacho, a fazenda, o amor, um tema abstrato e tal. Legal. Daí a gente evoluiu para o sertanejo. Sertanejo já, tipo, você via uma estética com fundo sertanejo, um fundo interiorano e tal, mas ao mesmo tempo, porra, Chitãozinho Chororó que seja, mesmo que você voltar lá nos anos 80, 90, guitarra elétrica, bateria elétrica, tipo, não se faz aquilo originalmente numa fazenda, né? Aquilo provavelmente já é uma pessoa que migrou para a cidade, que preserva um pouco daquela cultura e que consome aquela cultura estando na cidade, remetendo uma nostalgia ao campo.
E, pô, como não falar, ao longo desse crescimento todo da região centro-oeste que a gente comentou, dessa onda dos últimos 10, 15 anos do sertanejo universitário, aí juntou o sertanejo com o pagode, o sertanejo com o funk, isso é uma confluência de culturas que você acaba tendo, né? Que falam muito dessa história do êxodo rural, mas que ao mesmo tempo tem uma revalorização agora disso totalmente dentro da cultura urbana. Sem sertanejo ostentação, Exato. sertanejo junto com funk. Então é uma mostra, né, de como isso mudou. Eu dei uma viajada aqui e lembrei, porque é um tema que eu sempre, muito caro para mim, é a questão da identidade nacional. E aí eu estava pensando, né, Vargas, década de 40, vai criar uma identidade nacional, e aí elenca alguns elementos da cultura popular dentro daquela valorização da mestiçagem que a gente falou, como símbolo dessa identidade. E aí é o samba urbano carioca. Então já houve época em que música brasileira era o samba que a gente entende, né? O samba que nasceu no Morro, no Rio de Janeiro, deixando de fora essa questão das origens do samba. E hoje, se a gente for perguntar o que é a música brasileira hoje? Se você levar em consideração o Spotify, eu acho que assim, das 10 músicas brasileiras mais tocadas, eu li isso em algum lugar, 6 são sertanejo, né? Sertanejo universitário. Então assim, o Rio de Janeiro definitivamente perdeu o sertanejo a universitário. centralidade pop que exato, tinha, a né? gente Eu lembro de uma entrevista do Zezé de Camargo, já que você citou o Chitãozinho e Chororó, ele, nos anos 90, ele falava disso, ele falava assim, nós somos o 01 do Brasil inteiro. Menos no Rio de Janeiro. Ele criticava. Até hoje, né? Ele O falava, as sertanejo rádios tem... do Rio de Janeiro não tocam a gente. Meio que tinha uma resistência, né? O Rio tem essa música, resistência até hoje. O sertanejo tem esse viés pop, ele cresce globalmente também. O sertanejo, a brasileira, mas também em outros lugares. Se vocês forem dar uma olhada hoje no Spotify, por exemplo, um dos caras mais tocados chama-se Peso Pluma. Ele canta um sertanejo mexicano. E é um sertanejo também no mesmo estilo que o nosso, né? Ostentação, que fala também de coisas abstratas, com um ritmo antigo, modernizado, usando esse estilo da cultura pop como vestimenta, como forma de se apresentar. Ontem eu vi um sertanejo português. Que merda. Que merda. Mas horroroso. A música era horrorosa. Sertanejo a mulher português, o maluco assim, planta que é azeitona? Não, a mulher falava, a música era assim, olha a letra. A mulher falava, você tá usando eu vi que você usou a cueca Calvin Klein. Comigo você não usa essas cuecas, só usa aquelas cuecas velhas. Era meio que assim a música. Não, esse é o risco da globalização. Eu fiquei imaginando essa tua fala com um sotaque de português. Isso maravilhoso. Porque a gente está exportando esse para Portugal. Por isso que os portugueses estão bem putos. Vamos tomar de volta, a gente vai tomar de volta. A gente está exportando Lucas Neto e agora o sertanejo, esse sertanejo. Agora, nada contra o sertanejo, tá, falando gente? de música, tem um samba, né, do Assis Valente sobre o censo de 1940, cara. Recenseamento. Eu não posso cantar, gente, porque eu sou muito desafiada. Mas o Assis Valente fez esse samba pra Carmen Miranda. E aí, assim, os versos iniciais. Em 1940, começaram lá no Morro o recenseamento, que foi o primeiro do IBGE. E o agente recenseador esmiuçou a minha vida, que foi um horror. Que quando olhou para minha mão sem aliança, encarou para a criança que no chão dormia e perguntou se meu moreno era decente, se ele era da folia ou era do batente. Então, assim, eu acho legal, porque olha quanta coisa... Deixa eu fazer uma conexão com isso. Foda. Eu não te mandei, porque eu já tava de madrugada, eu fui fazendo as coisas depois que meu filho dorme. Já tava de madrugada, eu vi, achei a graça danada. O IBGE lançou para esse último censo o funk do censo. Ah, sério? Eu não lembro da letra, mas tinha o funk do censo. Olha que legal, né? Como que o pessoal tentando usar a música e o que tá no hype ali culturalmente para poder tentar popularizar o censo. Seria mais interessante o sertanejo do censo, né? Porque muito mais... Mas é o funk do censo. Convencer o povo a responder também é um desafio, né? Aí até retomando um pouquinho o tema das fake news, que a gente falou mais cedo, que entrou agora para ouvir, volta um pouquinho, que a gente já falou um pouco sobre isso. Durante a realização do censo, surgiram algumas fake news, por exemplo, de que quem respondesse ao censo e tivesse algum benefício do governo, participasse de algum programa como Cade Único, Bolsa Família, perderia acesso a esses benefícios se respondesse ao censo. Então, é super importante a gente ficar atento, né, e não cair aí em fake news quando houverem as novas divulgações
Não, de tiveram dados. várias, né, fake Várias. news. Várias. Teve uma de que o governo queria saber quem você era para fraudar as eleições. Isso. Porque, não vou responder porque isso vai ser usado para fraude eleitoral e tal. Muita fake news de vacinação. O governo vai querer obrigar a gente a vacinar. A volta aquela coisa lá da revolta da vacina, né? E da lei do cativeiro Lei do lá, cativeiro, no você senso que falou. não aconteceu porque as Exatamente, pessoas exatamente. acreditavam. A que mesma era- estética, Mesma estética. marqueteira sendo 100 usada anos, agora. mais de 100 anos depois, né? É. Tipo, surreal. Surreal isso. pensar nisso. Pô, tava procurando aqui o funk funk do censo, mas eu não sei se a gente pode reproduzir, eu acho que não, por causa do é. YouTube. Que vai que cai. Mas eu não tô Fica a achando a dica. letra. Mas É. era uma coisa tipo assim: eles faziam uma brincadeira com o bater palma e bater palma, tipo, no portão, sabe? Tá, o Aí era bate começou palma, chegando. toca o interfone, tinha uma coisa assim, tipo, bem no sentido de, receba o moço do Vai censo, receber bem, faça um confiar café pra nele. ele e É. tal. Legal. Tinha uma coisa assim. Enfim, Vamos pra dinâmica? vamos pra caixinha de perguntas então. Vocês querem abordar algum outro assunto dentro do que a gente ainda tá com tempo. Tem alguma coisa que vocês lembrem? Não, eu lembrei aqui de uma questão, voltando à questão indígena, né? Tipo, o indígena, e aí também remete à discussão do termo pardo, né? Sim. Que é um tema que suscita, um termo, desculpa, que suscita muita discussão, porque existem pessoas do movimento indígenas que hoje rejeitam, quer dizer, não é que rejeitam, mas não querem ser incluídos no termo pardo, porque querem exatamente afirmar a sua identidade indígena. Então, um dado que esse censo trouxe também é que houve um aumento de 88% da população indígena brasileira em relação ao censo de 2010. E isso não significa necessariamente que os indígenas aumentaram. Várias questões podem estar incluídas aí. Houve, de fato, um aumento das reservas, das terras indígenas. Então, você tem um crescimento talvez populacional mesmo, mas, sobretudo, a nova metodologia. Porque até o último censo, quer dizer, durante vários censos ao longo da história, só era identificado como indígena aquele índio, aspas, que morasse em territórios indígenas. E esse censo foi o primeiro censo que incluiu a pergunta: você se reconhece como indígena? Para pessoas que moram fora de área indígena. Então, ainda que o crescimento tenha sido de 88% em relação aos brasileiros que se consideram indígena hoje, 63% deles, e olha, esses dados eu posso estar errando um pouquinho, tá? Mas não moram em territórios indígenas, moram em cidades. Então, de novo, a importância do autorreconhecimento, do orgulho da sua herança, né? E em relação à população como um todo, se não me engano, apenas 1% da população que respondeu ao censo se considerou indígena. Então, um país que é colonizado a partir dos seus indígenas, hoje tem só 1% da sua população se declarando indígena. Nesse mesmo campo da população negra e da população indígena, as religiões de matriz africanas. Sim. Você tem uma subnotificação em censo enorme, porque primeiro que você mais tem no Brasil é o sincretismo do cara que frequenta a igreja católica, ao mesmo tempo é da Umbanda, do Candomblé e tal. Aí responde católico. E responde católico Exato. para aliviar a barra dele do Sim. preconceito. E até o censo de 1940 era isso, católico ou não. Então, assim, o primeiro censo brasileiro, eu não me lembro agora, mas sei lá, 90%, não, mais, 99% católico. Aí, no censo de 1940, incluiu-se a pergunta outras religiões. Mas aí, quais eram as outras religiões? Protestante, judeu, eram religiões Muçulmano, cristãs. talvez, Não. tinha muçulmano. Eram algumas vertentes do cristianismo que não o católico sim. e o judaísmo, ponto. Né? Não se incluiu religiões... Engraçado que a gente tinha imigração de árabe, né? Nessa época, né? mas Pra não caramba, aparece. e não aparece Não muçulmano, né? aparece. Porque Sim, entra na mesma Árabes questão. cristãos também, né? E entra na mesma questão, exato. né? Tipo, quais os povos que são... É a diversidade aceita. Sim, né? sim. Exato. Enfim, Por isso é que eu acho assim, que o censo ele diz muito a partir das perguntas que são colocadas e a partir daquilo que não é colocado também. Sim. Né? Ao longo da história, como é que você perguntava? Então, no primeiro censo é o chefe da família que vai responder e as perguntas são poucas. Aí você vai a partir de estudos, né? Eu acho que antes do censo acontecer, tem vários estudiosos que participam de GTs, de grupos de trabalho para definir como é que deve ser o questionário, quais são as questões pertinentes. Aí você tem os movimentos sociais atuando fortemente, como foi o movimento negro na década de 90, como é o movimento
indígena hoje. É legal isso, Sim. né? Uhum. Porque aí a gente Os vai... movimentos se refletem na pesquisa, né? na pesquisa. E a pesquisa se reflete nos movimentos, os movimentos se refletem na pesquisa. Exatamente. Né? A luta social, né? Na nossa caixinha de perguntas, a gente já matou a pergunta do Paulo, né? Que a gente fez lá no início, a gente trouxe para frente a questão das PNADs, né? Das pesquisas por amostragem. A pergunta da Tainá, mudando um pouquinho a ordem aqui que eu tinha feito para linkar com isso, você também já comentou um pouquinho. Falar, achei que estava louca quando vi que são 203 milhões de habitantes. Fiz ensino médio nos anos 2010 e os professores sempre falavam de 220 milhões. Por que essa diferença? Uma das questões tem a ver com o que você falou, que é a invisibilização de determinados grupos e com o que a gente tinha discutido antes, que foi o corte de gastos, né? Uhum. Você teve, eu acho que, salvo engano, perto de 3 milhões de domicílios que não foram pesquisados, né? Você considerar uma média que foi de 2,7, 2,8, alguma coisa assim, de pessoas por domicílio, só aí você já vai achar quase 10 milhões de pessoas, né? Mas, enfim, tem alguma outra questão sobre isso? Acho que vale a gente mencionar a característica de sazonalidade do censo, como a gente falou também mais cedo. Como o censo é decenal, ele ocorre a cada década, entre censos existem outras pesquisas para avaliar o tamanho da população, como no caso do IBGE realiza a contagem de população. Essas pesquisas são amostrais, elas são estimativas do que a gente vai esperar como resultados para vir no censo. Se não me engano, nesse período, anos 2010, a estimativa era de que haveria um crescimento populacional, a gente vivia ali uma fase de ouro da população jovem no Brasil e com uma taxa de natalidade maior do que ela é hoje. Então, estimava-se que a população brasileira cresceria ao nível de 220 milhões em algumas décadas. O censo mostrou para a gente, e aí, como eu mencionei, através dessa diminuição da sazonalidade, o censo mostra para a gente um resultado de 203 milhões de pessoas no Brasil. Então, os 220 talvez tenham sido uma estimativa realizada a partir de contagem de população, mas que não se refletiu na realidade do censo atual. Se você considerar que talvez 10 milhões de pessoas não foram contadas... Já vai para 213. Vai para 213. Que era a perspectiva, né, do IBGE, acho que em 2018, se eu não me engano, era exato. 213. Houve uma estimativa em algum momento de 220, apareceu em algum lugar assim, a gente até pesquisou sobre isso e acabou não achando muito. Mas também tem uma questão interessante aqui, que foi a pandemia, né? Não no quesito de mortalidade, que as pessoas pensam muito isso. Morreram 700 mil pessoas, isso impacta diretamente no censo. Não nesse sentido, mas num outro sentido que as pessoas não pensam muito, é que em períodos de grandes crises, crise pandêmica e crise econômica que vem junto com ela, as pessoas tendem a ter menos filhos. Então houve uma queda também da natalidade. Posso usar do meu lugar de fala nesse momento. O Lucas era para ser de 2000... na verdade, era para ser... Começar o forninho ali em 2019. Aí teve greve na UERJ. E a Juliana estava na UERJ na época, a gente atrasou para 2020, começou a pandemia, e todas as recomendações eram... Que normalmente as pessoas pensam o contrário, né? A pandemia teve um monte de gente que teve filho. Não, gente, na amostragem global falo, pensando em Brasil, é queda de natalidade, porque é isso, em períodos de crescimento econômico, se tem muitos filhos. Em períodos de crise econômica, para surgir um comentário aqui no corte e falar, não, porque o meu amigo teve 2 filhos na pandemia. Exatamente, exato. Mas enfim, por exemplo, no caso da minha família, me colocando como exemplo, isso não só jogou para frente o Lucas, que agora está com 1 ano e 8 meses, fez ontem, ele podia estar com 2 anos e 8 meses já, tranquilamente, não fosse a pandemia e a greve da UERJ, né? Mas também talvez até na linha de chegada de natalidade da nossa família. Eu vou para 37 esse ano e a gente, na nossa conversa lá, a gente sempre quis ter 2 filhos. Eu já falei para ela, depois dos 40 eu não quero mais não, porque eu sempre fico imaginando, tipo, o meu filho já com 20 e poucos, com que idade que eu vou estar e tal, não sei o que, eu falei, a minha conta mais ou menos é isso. É interessante você falar isso, Augusto, porque a natalidade no Brasil, ela vem sendo cada vez mais tarde, né? As pessoas vêm tendo filhos cada vez mais tarde, ao mesmo tempo em que a população está envelhecendo. Né? Então, essas também são características que a gente vem observando na população, e aí, fazendo um gancho disso com o que estão chamando de população neném, né? Que é os jovens que ainda não trabalham, ou melhor, não estão estudando, e que provavelmente, quando começarem a trabalhar, a estudar, estarão mais velhos e por isso terão filhos mais velhos. Com certeza. E a outra pergunta que veio aqui foi da Marina, que ela falou assim, sempre boiei na escola com aquele negócio de transição e de bônus demográfico. Só entendi que a população vai ficar mais velha e que vamos ter problemas de orçamento. Mas os conceitos mesmo, eu me perdia sempre. Adoro o conteúdo, beijo. Beijo pra você também, Marina. Beijo, Marina.
Posso ir nessa? A gente então? pode falar disso, sim. A questão da transição demográfica, assim, acho que eu tenho que voltar um pouquinho antes, que é no mito, digamos assim, da explosão demográfica, né? A gente teve um demógrafo, que na verdade nem existia demógrafo ainda na época, mas um estudioso que se debruçou sobre a população chamado Thomas Malthus, né? Há séculos atrás, e em que ele tinha a ideia de que a população iria crescer até um nível de estresse de crescimento populacional por conta da época em que ele viveu, que era a época com revolução sanitária começando a acontecer na Europa. Ele era britânico, não sei se eu falei. Pastor anglicano. E na época em que ele meio que tirou a fotografia daquela população, claro que não consenso, ele teve a ideia de que, a natalidade está se mantendo muito alta ainda e a mortalidade está caindo muito graças a esse movimento que está ocorrendo. E era uma época ainda em que as pessoas não tinham nem descoberto petróleo, né? Então, por exemplo, os insumos agrícolas, trator, fertilizante, não tinha ainda. Então havia uma limitação muito grande de recursos, de transporte de recursos, estocagem e tudo mais. E ele olhou para aquilo e, assim, com a fotografia daquele momento fazia algum sentido de, vai dar merda, a população vai crescer pra caramba, que era o dado que ele tinha naquele momento, e a produção de alimentos não vai crescer tanto assim. A gente sempre tira a dúvida dos nossos alunos, eles achando que é uma formulinha isso, né? Mas na verdade não é. É uma metáfora à história do progressão aritmética e progressão geométrica, né? A população estava crescendo em progressão geométrica, enquanto em progressão aritmética os recursos, os alimentos iam sendo acrescidos e tal. E na realidade, o que a gente acabou tendo com o tempo? A inversão disso. Hoje em dia a produção alimentar é mais de 7 vezes acima do que a gente precisa no planeta, né? E a projeção do Malthus lá de 1800 e bolinha, de que no ano 2000 a gente ia bater 50 bilhões de habitantes no planeta, ela não se comprovou. Aí eu já ouvi de um aluno uma coisa assim, então o Malthus ele era de humanas, né? Porque ele errou na conta. Eu falei, pelo contrário, porque se o Malthus fosse de humanas, ele jamais ia pegar um modelo matemático e projetar para 200 anos à frente, achando que as coisas não iam mudar. Mas a gente não pode dizer que os indianos e os chineses não estão se esforçando para chegar lá. É por aí. Enfim, os indianos principalmente. Então essa não é a transição demográfica, essa é o pré, precisava fazer esse prefácio. Feito esse prefácio, isso foi superado a partir ali do Entre Guerras, mais ou menos dos anos 30, por um demógrafo agora assim americano chamado Warren Thompson. E o Thompson ele vai olhar para o Malthus, ele vai, na verdade o Malthus já havia falecido, mas ele vai olhar para a teoria do Malthus e falar, na verdade, a gente não vai ter uma explosão demográfica indefinida, a gente vai ter uma transição demográfica, que é o quê? Aquela taxa de natalidade que estava lá em cima e a mortalidade caiu, não vai ser assim para sempre, né? Você também vai ter uma queda de natalidade por coisas que ele visionariamente já estava observando ali. A mulher cada vez mais no mercado de trabalho, a evolução das tecnologias contraceptivas, o custo de vida na cidade. Então tudo isso ali já estava mostrando uma linha de tendência de que, não, na verdade, a gente teve um boom grandão quando a mortalidade caiu, mas a natalidade também iria vir a cair com o tempo. Então, essa é a ideia da transição demográfica. E o que é o bônus demográfico? Essa transição, ela não é uma coisa, é importante dizer, linear, né? Uma coisa que não acontece para o planeta como um todo, novamente, né? São questões sociais que envolvem o nascer, o morrer, a qualidade de vida. Então, não dá para dizer que um país está na mesma fase do outro, ou mesmo que dentro até de uma cidade, como a gente estava comentando, você vai ter necessariamente as mesmas condições ali de natalidade e mortalidade entre grupos culturais, étnicos, sociais e tal. Então, como esse movimento é completamente heterogêneo, o que vai acontecer? Uma tendência, na medida que com o tempo as pessoas nasçam menos e também morram menos, que o Lucas falou agora do envelhecimento populacional. Só que tem um meio do caminho. Porque se nasce muita gente e morre muita gente, a população fica essencialmente jovem. Nasce gente pra caramba, mas ela não dura muito tempo, né? Então você tem lá no início a população muito jovem. A linha de chegada disso depois da conclusão da transição é uma população muito velha, porque tá nascendo pouco, mas a galera tá durando bastante tempo aí naquela tradicional pirâmide etária. E o que é o meio do caminho? É o bônus demográfico. É o período onde você tem uma população que predomina não a mais jovem nem a mais idosa, mas a população mais adulta, né? A população que a gente chama de economicamente ativa. E por isso até o nome bônus demográfico, porque quando você pega
o somatório entre jovens e idosos, a gente tem o que a gente, em geografia, em demografia, chama de populações dependentes, que é a pessoa que depende ainda da família porque ainda não trabalha, ou que já depende da família ou do regime previdenciário porque já se aposentou, né? E aí, com esse somatório, são populações inativas economicamente. Então, claro que eu não estou querendo levar isso para o pejorativo, mas que representam um peso orçamentário. Ou seja, você vai ter que ter gente fazendo renda para aquelas pessoas. Enquanto você tem esse miolo da pirâmide etária muito grandão, essa população madura, mas ao mesmo tempo não tão envelhecida, que diga-se onde o Brasil ainda está, né? A gente tem um bônus demográfico. Então ali eu tenho que pensar em quê? Desenvolvimento, emprego, usar daquela população para mudar o país de patamar. E a triste realidade que a gente tem é o quê? Justamente nesse bônus demográfico, o Brasil vem emendando crise em cima de crise, Sim, né? sim. E não aproveitou muito esse momento. Se você analisar na história, as economias mais desenvolvidas do mundo conseguiram aproveitar o seu bônus demográfico nos anos que chamaram os anos dourados ali dos Estados Unidos e da Europa, né? Anos 40, 50, 60. Esses países, Estados Unidos e europeus, estavam no seu bônus demográfico. E foi o momento em que eles estavam com a economia crescente, com o estado de bem-estar social e com a população adulta grande. E aí você tem o emprego e renda sendo gerada, impostos sendo pagos, né? E o Brasil entrou no seu bônus demográfico ali pelos anos 2000 e tal, 2010, e a gente vai acabar era para acabar em 2035, mas a projeção é para acabar em 2033, né? Já se reduziu essa projeção. Então, se você pegar 2010, a gente teve um início de crise no Brasil em 2014, a gente está nela até agora. Então, o Brasil não aproveitou o seu bônus. E o bônus demográfico acontece uma vez só na história do país. A população não vai voltar a ficar adulta de novo. A não ser que a gente tenha... Eu sempre brinco com os alunos falando isso. A não ser que daqui a 100 anos existe uma política de renatalidade. Eu não duvido que isso aconteça. Já existe, né? De certa forma, na Europa. Sim, a China tenta fazer e tal. A Europa tenta fazer. Só que eu fico pensando assim, vocês já assistiram aquela série O Conto da Aia? Eu não acho que seja impossível um dia uma sociedade, não uma sociedade grande, mas uma comunidade no interior da Virgínia fazer uma parada desse tipo, entendeu? De renatalizar a população, criei um neologismo agora, forçadamente, né? Obrigar as pessoas a terem filhos, porque é o que vai acontecer. Eu tenho uma frase, eu sempre digo que o branco vai acabar. Eu falo isso na sala para os alunos. O branco vai acabar. Por que eu acho que o branco vai acabar? Porque a população branca, se você pegar globalmente, é que menos tem filhos, já está muitos desses países que são mais brancos ou asiáticos, né? Na quarta fase de transição, é quando nasce menos gente do que morre. E aí você tem a população que está crescente, a Sudeste Asiático, África. A própria América Latina já não está mais crescendo. A América Latina você tem ali o Peru com taxas de natalidade ainda altas, a América Central. Se você pegar a América do Sul quase inteira, Argentina, Brasil, Uruguai, Paraguai, é a natalidade baixa. Então, quem está crescendo? África, subsaariana, preta e Sudeste Asiático, né? Que não são pretos, mas não são brancos, né? E aí essa população está indo para a Europa. E aí você já enxerga isso no futebol. A seleção francesa de futebol, ela é majoritariamente preta. A inglesa, cada vez mais. O melhor jogador inglês hoje, que é o Bellingham, é um homem preto. A Bélgica, a mesma coisa. Ele fez de novo. Exatamente. E aí, eu digo que o branco vai acabar, é claro que é uma brincadeira, uma metáfora, mas por conta disso, que a população branca ela está diminuindo, inclusive você olha para o censo brasileiro, né? 45% já é pardo, e você tem a população preta e parda juntas, mais de 50% no censo, e isso já impacta diretamente em todos os aspectos, né? O bônus demográfico ele vai acabar no Brasil, já acabou nos países todos, e não vai acontecer uma renatalização. Uma questão interessante aqui também é a gente mencionar a qualificação profissional no Brasil, né? Esse bônus demográfico, ele fala de população economicamente ativa, e a gente tem uma dificuldade de qualificação no Brasil. A gente já mencionou, por exemplo, que a universidade pública hoje tem maioria parda e negra ocupando as cadeiras na universidade pública, no entanto, na particular, ainda é a população branca que ocupa a maior parte dessas cadeiras. O custo de formação nas particulares, mas também na pública, é muito alto. E a gente não tem acesso ainda a esse conhecimento no sentido de que ele não é amplamente acessível. A quantidade de cadeiras disponíveis na universidade ainda não é tão grande quanto deveria ser para atender esse bônus demográfico. Sim. As pessoas falam que não tem que criar vaga universitária, né? Tem que investir no ensino básico, né? Que faculdade tem, inclusive, uma galera... vi esses dias um deputado famoso, não citarei nomes aqui para não temos problemas, mas ele falando que o Brasil tem muita gente estudando na faculdade, que faculdade não tem que ser para todo mundo.
Exato. A faculdade tem que ser para poucas pessoas. O Brasil tem que investir em ensino técnico. Exato. Que é a ideia da ditadura lá com as FITEC, A sorte dele é que falar é de graça, né? Bom, acho que é isso. É isso. E aí, o que vocês têm a dizer? Palavras finais aí. Gostaram da experiência? Querem acrescentar mais alguma coisa? Você não falou no início, a gente está aqui no Multistúdios, né? Não falei. Fala no encerramento. Eu queria só agradecer a oportunidade, foi ótimo o papo. Confesso que estava um pouco ansiosa, nervosa, né? Como é que seria participar de um podcast, mas foi muito legal, assim. Muito bom poder Vendo você falar ao longo do podcast, não parecia que você estava no professor momento você disfarça estava muito bem, né? Aí eu falei de Multistúdios porque a gente está na sala de vidro, né? E as pessoas estão exato, passando lá tem fora isso, e tal. Isso aumenta ainda mais a atenção, inclusive. Nossa, também que tá fazendo isso aqui toda hora. Mas é legal, porque a gente também tem muita coisa acontece nas nossas vidas, né? Então nem sempre a gente tem a oportunidade de estar conversando sobre temas que são caros, que são interessantes. Mas que, enfim, você não vai falar disso numa mesa de bar. Talvez vá, né? Mas talvez não, né? Não por 1h30. Exato. E aí, Legal. Lucas? Eu queria agradecer a experiência incrível de estar aqui com vocês, compartilhar a mesa com a Gisela, compartilhar a mesa com o Augusto e com a Luísio. Queria deixar uma mensagem final. A gente falou bastante de censo. O censo, ele se escreve com C, de casa, porque ele é a avaliação dos domicílios. A palavra censo vem do latim census, que é a avaliação, que significa avaliar. E a gente avalia as casas, os domicílios do Brasil. O censo com S vem da palavra census com S, que significa o ato de sentir. Ele significa a sensação. Então, tenham bom senso ao receber as informações do censo que vão ser divulgadas a partir de fevereiro até outubro. A gente vai ter novos dados sendo divulgados. Bom senso com o censo, adorei. É isso. Maravilha. Gente, chegamos ao fim de mais um episódio do Atualize. Temos, eu sempre falo isso, tinha esquecido. A Lu lembrou, agradecimento especial à Multiplan por ter aberto o espaço para nós aqui hoje, o Multistúdios, a agência Tori, que conduz esse espaço lindo, maravilhoso, o pessoal passando ali, vendo e ouvindo a gente ao longo da nossa gravação. Então, nosso sempre muito obrigado. Muito obrigado a Gisela e ao Lucas por terem estado aí com a gente ao longo do episódio de hoje. E, no mais, reforçar os recadinhos do Tio Lu lá do início, né? O apoio nas redes sociais é fundamental para que a gente consiga continuar fazendo essa bolha de debates e trocas de informações crescer. Que a gente continue tendo condições de fazer esses episódios, de trazer pessoas cada vez mais relevantes, como os convidados de hoje, para tratar sobre esses assuntos. E como que você ajuda a gente, então, nesse sentido? Curtindo, comentando, deixando sua impressão, sua reação aí no vídeo, dizendo se você gostou, dando feedback, dando sugestão, sugerindo convidado, qualquer papo que você faça com a gente aí, não somente nos ajuda na prática, mas também ajuda as nossas redes sociais, as plataformas, o YouTube, o Instagram, a entender que esse conteúdo é relevante para mais pessoas, entregar para mais pessoas e esse conteúdo continuar cada vez mais crescendo e a gente continuando a fazer mais isso aqui. Estamos, então, no YouTube, estamos no Spotify em áudio, estamos no TikTok e estamos também no Instagram com todos os dias praticamente. Falha assim, acho que teve um dia desse que eu falei um dia que a gente estava num lugar sem sinal e eu falei que eu achava que tinha uns 2 meses, que foi a primeira vez que tinha ficado um dia o Instagram sem corte, então, sim. Já deve estar de saco cheio da gente aparecendo. Ainda bem que tem convidados, né, para ir revezando os rostos ali. Mas, enfim, se está crescendo, se a gente está conseguindo fazer, graças a vocês. Então, muito obrigado. Lá no Instagram eu sou o Augusto Giel. Esse sujeito aqui é o Aloysio Professor. E esse foi mais um episódio do Atualize. Valeu. Beijo grande para vocês. Tchau, tchau.